Olá a todos, professor Caio falando novamente. Como adiantado para vocês na última aula ao vivo nossa, de atualidades, a gente ia tratar sobre a atual crise no Líbano, né, que se reacendeu, né, após essa explosão no porto que existiu. Nós vamos tratar desse tema em dois momentos. Esse primeiro agora para a gente entender alguns condicionantes, o que de fato vem acontecendo, que não se resume só à explosão que aconteceu no porto. E aí depois, no segundo momento, na aula ao vivo, na semana que vem, a gente vai terminar de debater isso, tá? Então, primeiro, o Líbano, ele essas consequentes manifestações que vem acontecendo, não são resultado exclusivamente deste incidente que aconteceu no Porto, evidentemente, tá? O Líbano já vem passando por um caos político e econômico há alguns anos. E, na realidade, desde outubro do ano passado, é que manifestações populares, principalmente contra os políticos do Líbano, eles vêm acontecendo, tá? Em cima de corrupções e de práticas econômicas que a população considera ineficiente, que mergulhou o Líbano num caos econômico, social. Então, essas manifestações, elas vêm desde o ano passado. Na realidade, elas tiveram uma pausa, digamos assim, devido à pandemia do coronavírus no começo desse ano. Então, isso ficou um pouco mais marginalizado porque as preocupações mundiais, inclusive, do Líbano não foi diferente, ficou pela pandemia. E a explosão do porto, na realidade, fez retornar mais aceso ainda essas manifestações que já aconteciam. Tem uma curiosidade. Essa manifestação de outubro do ano passado, ela foi resultado de uma última ação que o governo fez, que foi a gota d'água, digamos assim. O governo que já era questionado por uma série de coisas pela população libanesa em 2019, em outubro de 2019, ele teve o seu estopim, digamos assim, para uma marcha de manifestações acontecer quando o governo resolveu criar uma taxa para o uso do WhatsApp. Então, uma das tentativas do governo minar esse problema econômico que o Líbano tem é criar uma série de novos impostos para tentar arrecadar mais. E a gota d'água, digamos assim, desses novos impostos foi um criado para a utilização do WhatsApp, que era uma taxa mensal de aproximadamente R$ 25 que o governo propôs para os usuários desse aplicativo dentro do Líbano. E isso foi a gota d'água para as manifestações de outubro de 19. Ou seja, não foi o motivo, mas foi a gota d'água, porque uma série de outras medidas de impostos foram sendo criadas e essa resultou, digamos assim, na gota d'água dessa explosão de manifestações, tá? De maneira geral, os libaneses, eles exigem uma série de reformas políticas, administrativas, econômicas, sociais, mas para isso acontecer, boa parte da população defende a queda de toda a elite política do país. Então, basicamente, esta insatisfação da população libanesa, ou pelo menos boa parte dela, é uma insatisfação para toda a classe política do país, que eles as consideram como ineficientes e corruptas. A gente vai entender o sistema político libanês daqui a pouco, que é um pouquinho confuso, ou um pouco diferente do que é o nosso, tá? Só para vocês verem mais ou menos qual o cenário do Líbano antes da explosão do porto, que foi, repito, o estopim para as novas manifestações, a dívida pública do Líbano representa 170% do valor do PIB. O que isso significa? O Líbano ele deve mais do que o seu PIB consegue produzir. O PIB é o Produto Interno Bruto. E quando fala 170% a mais, vai imaginar que o PIB do Líbano seja 1, ele deve quase 3. Então, é praticamente uma dívida impagável. Proporcionalmente, é uma das maiores dívidas do mundo. Com isso, evidentemente, a economia libanesa ela despencou. Só para você ter uma noção, com o fechamento de empresas e o caos econômico instalado, hoje o Líbano tem um percentual de desempregados que chega a mais ou menos 35%.
a cada 10 pessoas, 3 são desempregadas. Para vocês terem uma noção, um percentual de 12, 15% já é considerado um percentual muito alto. No caso do Líbano, o desemprego atinge hoje 35% aproximadamente. Uma das medidas que alguns bancos tentaram fazer para minimizar esses impactos econômicos foi sequestrar as poupanças. Vocês devem se lembrar do que Collor fez no Brasil, quando congelou as poupanças. No caso do Líbano aconteceu a mesma coisa. E isso evidentemente gerou também uma insatisfação gigantesca na população libanesa. Só que de maneira geral, esse sequestro das poupanças tirou recurso de muita gente e fez com que 4,5 milhões de libaneses passassem a estar abaixo da linha da pobreza. A população do Líbano é aproximadamente 7 milhões de pessoas. Mais da metade da população hoje está abaixo da linha da pobreza. E esse número chegou a esse patamar tão elevado muito por esse sequestro, digamos assim, das contas poupanças dos libaneses. Com esse cenário, os preços de produtos básicos como alimentação e higiene subiram 60%. Soma-se ao desemprego de 35%, o cenário é catastrófico. A crise é tão evidente e clara no Líbano que, vocês terem uma noção, não tem energia elétrica. Existem blackouts, falta de energia, que chegam a durar 22 e 24 horas durante um dia. Então, nem energia elétrica alguns pontos do Líbano tem, tá? Além de tudo isso, de todo esse cenário, o Líbano ele é um dos países do mundo que mais recebeu refugiados. Pessoas que fugiram principalmente da Síria, que está ali próximo, que está em guerra civil, e de palestinos que fogem do conflito em Israel, que também é vizinho do Líbano. Então, 7 milhões de libaneses, a esses 7 milhões soma-se mais 2 milhões de pessoas refugiadas, que é um percentual gigantesco para uma população de 7 milhões de habitantes. Tá? Então, todo esse cenário aqui, ele foi sendo formado no Líbano, tá? E aí veio a chamada gota d'água. Além de todo esse cenário completamente catastrófico que o Líbano já se encontra, no começo do ano, a crise sanitária que assolou o mundo, inclusive o Líbano. A Covid-19 também chegou no Líbano, tá? Só que ali, o setor privado de saúde, ele é o maior. No Brasil, muita gente reclama do SUS, mas o SUS é um sistema público e que, na prática, o combate à pandemia é feito pelo SUS. No caso do Líbano, 85% do setor da saúde é privado, ou seja, tem que pagar para conseguir ter acesso, senão você não tem. E esse setor privado ele já está praticamente esgotado. Só para ter uma noção de tamanho. No estouro da pandemia, o Líbano ele tinha aproximadamente 10 mil leitos só de UTI para coronavírus. No estado de São Paulo, para você ter uma noção, no começo da pandemia, tinha-se aproximadamente 3 mil leitos. Hoje, são mais ou menos 20 mil leitos disponíveis no estado de São Paulo. No Líbano, são 10 mil e eles estão praticamente sobrecarregados. Só que agora, o sistema que já estava sobrecarregado, sobretudo em Beirute, que é a principal cidade, a mais dinâmica do país, também está dividindo esse setor da enfermaria, da UTI, os que estão feridos pela explosão, que feriu centenas e milhares de pessoas. Então, um sistema público que já está sobrecarregado pelo coronavírus foi sobrecarregado mais ainda pelos feridos desta explosão que aconteceu no Líbano. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a cidade de Beirute e esta arte, digamos assim, foi feita pela NASA. E ela utilizou uma tecnologia que ela utiliza para medir terremoto. Então, essas cores que vocês estão vendo mostram qual foi o alcance, digamos assim, da explosão do porto. A explosão em si foi concentrada nesta área central aqui. Então, em vermelho são a intensidade mais forte, digamos assim, desse atingir da explosão. E aí laranja e amarelo vai diminuindo a intensidade. Ponto importante a gente pode entender que, além da concentração, evidentemente, nesta área, outras áreas mais distantes foram impactadas, o que resultou, a princípio, em 160 mortes, que é um número baixo, mas são 160 vidas,
e milhares de pessoas que sofreram algum tipo de dano físico e tiveram de ser levados a hospitais já sobrecarregados pela pandemia do coronavírus. Tá? Essa explosão em si ela aconteceu pelo armazenamento de um material chamado de nitrato de amônio. Esse material ele é altamente explosivo, só que ele não entra em combustão sozinho. Então teve que ter um estopim, uma fagulha para isso acontecer. Esta fagulha, o motivo para isso acontecer, não se sabe ainda. As investigações elas estão tentando chegar à causa. O principal indício mostrado por alguns é fogos de artifício, mas ainda não há uma comprovação. Tá? O problema é que esse produto, esse nitrato de amônio, que repito, ele é um produto comum. O Brasil importa, repito, eu já falei isso para vocês em aula ao vivo, mais de 1 milhão de toneladas desse produto por ano. Só que tem que ter uma série de regulamentações para você armazenar, não só esse, mas qualquer tipo de material que ofereça algum tipo de problema ou de perigo. No caso do Líbano, esse material ele ficou armazenado em um container por 6 anos, o que é inadmissível. É a mesma coisa que você deixar um barril de pólvora exposto num porto por 6 anos. Se alguém jogar uma bituca de cigarro lá dentro, vai explodir. Claro que não era um barril de pólvora, mas é muito semelhante. E isso aconteceu. Então, as pessoas responsáveis pelo porto, o governo em si, ele já exigiu a prisão de algumas pessoas que foram consideradas culpadas por este armazenamento irregular. Tá? Porém, como eu disse para vocês, a explosão ela só representou mais um aspecto para o cenário completamente devastador que o Líbano vive, de caos político, econômico e social. E para entender este caos político, que é o principal motivo da insatisfação popular do Líbano, a gente precisa entender como que funciona a política libanesa. O Líbano ele não tem um governante, ou seja, não tem um líder específico. Essa liderança é separada por partidos, por sectários. E esses sectários, separações, são separações religiosas. O Líbano é o país do Oriente Médio que tem uma diversidade muito grande entre cristãos e muçulmanos, principalmente. E entre os muçulmanos também existe divisões importantes, sobretudo entre sunitas e xiitas. Então, a divisão dos poderes no Líbano ela é feita a partir da distribuição de cotas, que eles chamam de cotas, e essas cotas elas são distribuídas por 18 diferentes religiões ou segmentos de religiões. Destaca-se, evidentemente, o cristianismo e o islamismo, que também tem subdivisões chegando a esses 18 que eu falei para vocês. Então vamos tentar entender. O parlamento ele é formado metade por cristãos, metade por muçulmanos. O parlamento entende-se como se fosse os deputados e os senadores, tá? Então meio a meio. O primeiro-ministro, que é um dos representantes máximos, digamos assim, ele tem que ser um muçulmano sunita. O presidente é cristão. E o presidente do parlamento é um muçulmano xiita. Então, além de ser distribuído o parlamento em si, que é como se fosse, repito, os deputados e senadores, em metade cristão, metade muçulmano, não existe uma figura do executivo, como, por exemplo, tem o presidente aqui no Brasil ou tem o primeiro-ministro na Inglaterra. Lá tem 3 figuras do executivo que dividem os poderes, que é o primeiro-ministro, o presidente do parlamento e o presidente do país. O primeiro-ministro, um muçulmano, tem que ser um representante muçulmano sunita, o presidente do parlamento tem que ser um representante do muçulmano xiita e o presidente é um cristão. Então, a lógica de divisão de poder já não é uma lógica muito simples de se entender. Isso é resultado, evidentemente, de uma diversidade grande que existe no Líbano. E os protestos são justamente contra toda essa classe política. Essa população já cansada, com raiva, insatisfeita de tudo que está acontecendo no Líbano, não tem energia. Não coloquei aí para você ter uma noção, tem lugares em Beirute, em Trípoli, que não se recolhe lixo. O lixo fica jogado nas ruas. Então, essas condições todas, que são extremamente precárias, 35% de desemprego e etc., tudo isso
se somou a essa explosão que, ao que tudo indica, foi uma negligência do governo que resultou em morte de centenas de pessoas e milhares de feridos. Então, esse incidente da explosão suscitou uma série de manifestações que já vinham acontecendo, foram interrompidas, digamos assim, pela pandemia, e que agora se reacendem de novo. E entre os libaneses, nessas últimas manifestações que tiveram, tem um ponto curioso que muitas faixas falavam assim: todos significa todos. O que isso tem a ver? A população libanesa, ela enxerga hoje a classe política como sendo os principais causadores dos problemas. Então eles não representam apoio a partido A, partido B, grupo A, grupo B. Eles entendem os políticos todos, seja muçulmano, xiita, sunita, cristão, etc., eles enxergam a classe política como sendo o câncer libanês. E essa frase, o todos significa todos, é justamente isso. Todos os políticos, independentemente de que setor ele se insere, tá? E nesse cenário, depois da explosão, alguns políticos começaram a sair do governo. Então foi uma debandada, na realidade, né? Num primeiro momento. Os ministros de Finanças, Justiça, Informação, Meio Ambiente, 9 deputados e o primeiro-ministro renunciaram ao cargo. Todos eles renunciaram ao cargo mediante a essa insatisfação populacional. E por fim, que talvez seja o ponto mais importante, é que, além de todos esses segmentos religiosos que existem, o grupo xiita, dos representantes xiitas, eles são financiados pelo grupo Hezbollah. O grupo Hezbollah ele é considerado um grupo terrorista por muitos países do Ocidente, inclusive pelos Estados Unidos. E os deputados, o chefe do parlamento, que é xiita no Líbano, eles são diretamente vinculados ao Hezbollah. Ou seja, além de ter um poder compartilhado entre diferentes figuras públicas, o Líbano tem também uma figura de um poder militar paralelo, que é o Hezbollah. O Hezbollah, além de ser o patrocinador de um grupo político, é um grupo armado. Então, ele representa um exército paralelo, que para muitos é mais forte que o exército oficial do Líbano. Então, além desse cenário todo, nós enxergamos no Líbano a presença muito forte do Hezbollah. O Hezbollah é um grupo que atua em todo o Oriente Médio. E, inclusive, entra em conflito direto com Israel. E Israel está do lado do Líbano. Então, além de toda essa atmosfera de divisão de poderes, nós temos o grupo Hezbollah, que, repito, é considerado terrorista por muitas nações do Ocidente, inclusive pelos Estados Unidos, como sendo o financiador político partidário de um grupo do Líbano e representa oficialmente um exército paralelo dentro do Líbano. Alguns deputados, principalmente esses que saíram, eles falaram que, na prática, quem comanda o Líbano é o líder terrorista do Hezbollah, o que, evidentemente, o governo do Líbano não aceita como verdade. Mas, indiretamente, muitos acreditam que o controle libanês é feito por esse grupo terrorista. Então, os protestos em si, eles vêm em cima de vários problemas sociais que o Líbano passa, decorrente desta confusão, que é uma confusão partidária, política, de divisões de poderes, associado com um grupo considerado terrorista por alguns, que financia um grupo partidário e que, ao mesmo tempo, representa um grupo armado, um exército paramilitar presente dentro do Líbano. Então, é uma atmosfera muito mais ampla, tá? Esse é o cenário que a gente precisa entender antes de começar a discutir a situação atual do Líbano, que faremos, evidentemente, na aula ao vivo, tá? Então, a gente se vê na aula ao vivo entendendo todo esse cenário que eu acabei de explicar para vocês. Até já.